É preciso fazer no Palmeiras o que é necessário. Necessário. E eu acho que Vitor Roque e Flaco Lopes têm mostrado isso dentro de campo, juntos. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem um tempinho, né, gente, que eu não faço vídeo aqui para vocês. Como quem acompanhou as lives da manhã, quem tem acompanhado, tem visto que eu tô numa correria muito grande, né? Aconteceram muitas coisas aqui também. Lembra que eu falei para vocês que eu quebrei a minha mão, agora já fiz a segunda cirurgia, já me recuperei, tá tudo certo. Aí aconteceram alguns problemas com o meu cachorro, com o Tobias, o que impossibilitou de eu ter uma regularidade aqui no YouTube, então eu optei por fazer vídeos mais curtos no Instagram. Então, o Instagram também tem sido uma plataforma que tem me deixado ativa, e como aqui eu gosto de analisar mais, gosto de fazer uma análise mais extensa, como o tempo estava curto, eu optei por migrar um pouquinho mais no Instagram e aqui postar vídeos não de forma regular, mas pós-jogo, alguma notícia que tenha uma relevância, né, grande. Mas enfim, até isso eu não consegui nesses últimos dias fazer. Agora as coisas estão mais tranquilas e, portanto, a regularidade vai voltar aqui no canal, tá, gente? Então, assim, eu peço desculpas para vocês e não me larguem, por favor. Então, pro vídeo, pro YouTube também começar a recomendar novamente o meu canal, até para quem tem a notificação ativada, voltar a notificar, é importante o seu like, e se você é novo, nova por aqui, a sua inscrição também ela é muito importante para a gente propagar aqui o meu trabalho para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Tirando essa parte, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. A gente tem um título aqui principal que eu achei bem relevante, o que o Felipe Melo falou ontem no fechamento Sport TV. E só que assim, passando um pouquinho pelo jogo, o último vídeo que eu fiz foi, eu acho, se eu não me engano, foi contra o Grêmio. Acho que foi o último pós-jogo que eu fiz. Eu não fiz do de Palmeiras e Corinthians, eu fui lá no Allianz e tava um clima assim muito legal lá no começo, né? Eu até fiz um vídeo para passar no pré-jogo do Massa. E para quem não sabe, eu tenho feito, né, segunda, quarta e sexta lives pela manhã com o Massa, com o Dudu Capello, no Bom Dia Massa. Então a gente fala, a gente repercute muito, tem sido muito legal participar lá. Mas como eu falei, eu fui no Allianz Parque e tava um clima muito bom, né? Eu fui com meu pai, eu ganhei um ingresso para o camarote do Allianz Parque, então foi, além do jogo, foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito bacana, que eu nunca tinha ido no camarote do Allianz, e foi muito legal, enfim. E o jogo, vocês sabem, né? Eu não vou falar coisa que já passou, né? O jogo foi aquela coisa muito ruim, né? Teve aquela expulsão do Aníbal Moreno, enfim, toda a estratégia foi por água abaixo, e o Palmeiras acabou num final de Copa do Brasil eliminado, né? E num final bem melancólico, porque tiveram vaias, protestos. O Abel Ferreira, ele foi pela primeira vez em quase 5 anos xingado, né? Eu falei para vocês, eu falei no meu Instagram que eu acho que crítica ela é muito diferente de ofensa. Eu não acho legal esse tipo de manifestação. Eu acho que a gente pode sim questionar, a gente pode manifestar, é de direito, qualquer um tem esse direito e até muitas vezes o dever, né? Mas eu acho que já partir para ofensa não é a minha conduta. Vocês sabem, quem já me conhece há mais tempo, eu tô com o canal tem 2 anos e meio, mais ou menos, então a minha conduta ela não é essa. O último jogo contra o Ceará, eu acho que o primeiro tempo também não foi um primeiro tempo bom do Palmeiras, muito pelo contrário, foi muito abaixo, né? O Palmeiras não conseguiu encontrar as suas dinâmicas, né? O Palmeiras tem mudado um pouco as suas dinâmicas, tem encontrado um jogo mais por dentro, então os meias participam muito, né? Por dentro, tanto Facundo Torres quanto o Maurício, e revezam com os alas também, né? Tanto com o Giai quanto com o Piquerez. Mas para um jogo onde você precisa propor a todo instante, a todo momento, muito por conta do sistema tático do Ceará, que fazia muito aquela linha de 5, aquela linha de 4 bem compacto lá atrás, bem fechado, você tem
soluções. Ou você propõe o jogo sempre, e para você propor, quando você tem muito a bola, você lidera nas estatísticas, você precisa ter uma coisa muito bem apurada, que são os fundamentos básicos do futebol. Passe, trocas finais, ou seja, a parte técnica precisa funcionar, o que não funcionou no primeiro tempo do Palmeiras. Segunda solução é você ter um quebra-linhas, né? Ou seja, aquele jogador que tem um fundamento apurado, que é o drible, 1 contra 1, mano a mano. Você não tem mais no setor direito com o Facundo, ele não é um jogador que ele tem esse ímpeto ofensivo de ir para cima do marcador, do defensor, ele não tem o drible como seu principal fundamento, e o Sousa também não é esse jogador. O Sousa, ele é um jogador que ele gera espaço a partir da movimentação dele, ele não é do 1 contra 1. Então, você precisa ter pelo menos um desses lados desequilibrando na quebra de linhas, né? Para você espaçar a zaga, você consegue explorar a profundidade e também a amplitude do campo com esse cara que quebra linhas, e não foi o que aconteceu. Então ficou um jogo muito burocrático, pareceu, né? Que ficou um jogo muito burocrático do Palmeiras, muito por conta dessas duas soluções não terem funcionado. O Palmeiras ele conseguia propor o jogo, mas ele parava sempre num erro de fundamento, né? Numa troca de passe errada, sempre que chegava até a linha de fundo, não conseguia gerar uma oportunidade clara, não conseguia gerar perigo, não conseguia agredir minimamente o Ceará. E aí, no segundo tempo, o Ceará, com uma oportunidade, fez um gol. Eu acho que foi uma falha defensiva do Piquerez, que deixou. Ele perdeu o tempo da bola, né? Para ser mais claro. E aí, o Lourenço, se eu não me engano, ele fez uma finalização absurda que não tinha como o Everton pegar. E o Palmeiras, a partir daí, com a entrada do Flaco e com a permanência do Vitor Roque, acho que foram algumas respostas que eu falei até no meu vídeo do Instagram. Eu acho que agora, nesse momento, é preciso fazer no Palmeiras o que é necessário. Necessário. E eu acho que Vitor Roque e Flaco Lopes têm mostrado isso dentro de campo, juntos, né? Então eu acho que dar mais chances para o Flaco Lopes e para o Vitor Roque juntos, eu acho que pode ser uma alternativa para ajustar essa fase ofensiva do Palmeiras, que tem deixado muito a desejar. Então, o Flaco ontem, para mim, foi o nome do jogo, apesar da boa movimentação e apesar do Vitor Roque ter sido decisivo, mas eu acho que no momento que o Flaco entrou, ele entrou com o que o Palmeiras precisava, que era segurança e confiança, né? Então ele pegou, bateu o pênalti muito bem, é assim que se bate pênalti, e ele fez algumas jogadas, né, que ele estava entrosado e parecia até que o time não estava. Teve até uma jogada que ele estava armando e ele já passou a bola para a direita, querendo que o Giai passasse, né, fazendo acompanhasse o lance. O Giai, acho que por conta até também daquele vício de ser um terceiro zagueiro por muito tempo, o famoso lateral de contenção, ele não acompanhou a jogada e a bola foi perdida. E mesmo no segundo gol tem uma participação incrível, né, providencial do Flaco Lopes, que ele dá um passe de 3 dedos lindo, com um efeito na bola, e o Maurício chega para também fazer para dar uma assistência precisa, perfeita para o Vitor Roque. E o Vitor Roque dentro da área é isso, gente. O Vitor Roque, ele é um jogador decisivo. Ele, para mim, ele é sim um jogador bastante acima da média. A gente tem visto isso a partir da movimentação dele. Ele tem sido muito importante para esse momento delicado do Palmeiras, esse momento bastante instável. Temos também um título principal, que foi o que eu coloquei aqui, né? Que é uma fala do Felipe Melo, de ontem, do programa Fechamento Sport TV. Eu quero conversar com vocês sobre isso, do que ele falou, e a gente volta a conversar em seguida. Todos os créditos para Sport TV, e é claro que eu não vou passar as imagens por conta de direitos autorais, mas a gente vai escutar e depois a gente conversa. Mas eu queria falar uma coisa do Abel. O Abel é um cara que ama o clube. Eu conversei com o Abel depois do jogo contra o Corinthians, pelo WhatsApp, e ele falou comigo assim, cara, como é que é? Mares calmos nunca fizeram grandes marinheiros. Ele entendeu o que é o Palmeiras. Ele sabe o que é o Palmeiras. Ele tem respeito pela torcida, ele tem respeito pelo clube. Eu sei que ele teve muitas oportunidades de sair do Palmeiras para ganhar rios de dinheiro e preferiu ficar no Palmeiras para continuar essa sequência, construindo essa história que ele tem. É um cara que ama o clube e é por isso que eu não tenho dúvida alguma que o Palmeiras ele vai melhorar. Vai melhorar. Momentos ruins acontecem nas melhores famílias, né?
Então o Palmeiras está no momento que precisa realmente se reorganizar, digo, dentro de campo. Conseguiu uma bela vitória hoje, que dá mais tranquilidade para o time, né? E sem dúvida nenhuma, o Abel, o amor que ele tem pelo Palmeiras, e o amor que ele tem pelo futebol, a sabedoria dele, ele vai fazer esse pessoal voltar a jogar futebol melhor do que estão fazendo. Bom, vocês viram aí o que o Felipe Melo falou, né? O Palmeiras, esse momento do Palmeiras, ele me lembra muito em 2021, quando o Palmeiras foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil também pelos pênaltis, né? E eu busquei até alguns comentários da época, né? Eles são idênticos aos que a gente vê hoje nas redes sociais. Então, o Fora Abel, Pardal, esse time não treina, infelizmente encerrou o ciclo, não dá mais, etc. E o Palmeiras foi eliminado para um time de pouquíssima expressão, né? E no final de 2021 foi campeão da Libertadores, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não tô falando que o Palmeiras vai ser campeão, até porque nada é igual, né, gente? Os contextos são diferentes, teve muita mudança também durante esse ano, então, assim, não tem como falar que. Não tem como garantir, não existe essa garantia, né? Mas é aquilo, eu acho que justamente por as histórias serem diferentes, que o futebol ele dá a chance da gente recalcular a rota no meio do caminho, para no final a gente encontrar o caminho do sucesso, né? Encontrar as glórias. E eu acho que essa fala do Abel diz realmente que ele sabe o que é o Palmeiras e que ele entende essa cobrança. Claro que sem os excessos e sem os absurdos e extremismos que a gente viu nesses últimos dias, mas ele entende a cobrança por um Palmeiras onde ele mesmo colocou esse Palmeiras durante esses 5 anos, né? Esses quase 5 anos de era Abel, né? Ou seja, não ganhando todos os jogos, mas sendo sempre muito competitivo, disputando sempre, né? E aquilo, né, gente? O que eu tenho aqui para falar para vocês é basicamente do que o Felipe Melo falou. Falando em recalcular a rota, eu uso muito essa expressão, esse tema, porque isso já foi feito no Palmeiras na sua maioria, em grande parte. Hoje são feitos alguns ajustes pontuais, e isso é realmente o que a gente chama de reformulação. Muitos acham que é uma desculpa, esse termo reformulação é uma desculpa para o futebol praticado. Mas, infelizmente, gente, essa reformulação ela causa incômodo, né? Ela demora, é um processo que demora mesmo, né? E uma reformulação nada mais é do que você reafirmar uma ideia com elementos diferentes, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Eu acho que o Felipe Melo falou foi muito coerente da parte dele, né? Ele revelou essa conversa que ele teve com Abel Ferreira logo após o jogo contra o Corinthians, e ele disse, ele foi muito sincero, que ele sabe o que é o Palmeiras, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, eu quis compartilhar essa conversa com vocês, isso que eu achei interessante, para falar um pouco sobre esse momento do Palmeiras, que é sim um momento delicado, é um momento instável, é um momento de instabilidade, e a gente precisa ter cuidado, né? Eu falo muito sobre responsabilidade daqui, da gente que produz conteúdo, do que a gente fala. Eu procuro sempre manter essa coerência, procuro sempre manter a minha conduta, que ela vai a partir dos meus valores, que são inegociáveis, e dessa responsabilidade que eu acho que eu tenho ao emitir uma opinião, a falar o que eu penso. Eu acho que é mais ou menos o que eu gostaria de falar aqui com vocês. Bom, como eu falei, agora com o canal, a tendência é eu voltar com tudo mesmo, as coisas já estão mais calmas por aqui, graças a Deus, né? Com a minha mão, com o meu cachorrinho, com o Tobias. Então, graças a Deus, as coisas já estão voltando ao normal. Então, a tendência é que os vídeos sejam regulares aqui, se não todo dia, praticamente todos os dias. E é muito importante, tá, gente? De novo, eu sei que é um assunto chato, tá? Mas se você gosta do meu trabalho e gosta do meu conteúdo, deixa o seu like para o vídeo começar, para vocês receberem as notificações e para o YouTube começar a recomendar novamente os meus vídeos para colocar como relevante, tá? Porque às vezes a gente fica um tempinho sem postar e o YouTube entende, enfim, tem as métricas, tem a conduta do YouTube e entende que não é mais tão relevante assim. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias. Agradeço a companhia de vocês
Quinta-feira tem jogo às 9h30 contra o Universitário Peru. E a gente volta, a gente vai conversar durante a semana sobre esse jogo e outras notícias que forem saindo que eu achar relevante para passar aqui para vocês. Combinado, gente? Então é isso. Muitos e muitos beijos, nunca esqueçam, avante palestra sempre.